Fala pessoal, William aqui. Bom, um dos primeiros reacts aqui que estou criando aqui nesse novo formato é um react de uma notícia, ainda não é de um vídeo. Provavelmente vou criar outros aqui e assistir o vídeo e comentar com vocês. Esse é um viral aí nessa semana, né? Onde o Abram é um criador de conteúdo que eu já ouvi bastante, que eu já assisti bastante. Ele tem o pessoal dele e ele tem o do próprio Abraham mesmo, né? E eu não sabia que ele tinha criado um SaaS, mas olha aí, ele aparentemente criou um SaaS em 5 dias. Não, desculpa. Ele criou um SaaS dia 5 de fevereiro. E em 50 dias, ó, ele já faturou 200 mil reais, provavelmente. Sem nenhum desenvolvedor e tudo escrito por IA, né? E pelo que eu sei do Abram, ele é um músico e, e ele virou youtuber, meio que profissional, né? E ele faz aqueles documentários, né? Então, ó, o cara foi, mas ele manja muito de marketing digital também, tá? Os conteúdos que eu assistia dele era de YouTube e marketing digital. Ó, o cara foi extremamente desdenhoso com a classe dev. Aqui são comentários no Reddit, tá? Achou que qualquer pessoa pode abrir o VS Code, criar um SaaS e ficar milionário em 6 meses. Cara, a minha opinião como desenvolvedor disso daqui, tá? O cara pagou o post, vai tomar processo, perdeu o programa por deixar todas as informações da .ms postando no GitHub, foi pagar de fodão com seu programa revolucionário e denegrir a profissão alheia e se fudeu. Isso sim é Brasil com S. Fomos hackeados, pessoal. Infelizmente tem muita gente ruim nesse mundo. Aí ele bota a culpa nas pessoas, né? A questão de pessoas serem ruins. Ahn, Vamos lá, o que que eu, como programador há aproximadamente 7, 8 anos aí, eu acredito, né? A IA, pessoal, com certeza ela veio para revolucionar o desenvolvimento de software no sentido de acelerar desenvolvimento, né? Mas ela não substitui arquitetura, ela não substitui um conhecimento técnico básico, né? Que é não subir um arquivo no GitHub onde vai ficar exposta as suas chaves. Isso é algo muito primário, né? Porque com um arquivo chamado gitignore, a gente consegue simplesmente dizer o que vai e o que não vai para o GitHub e ainda também é possível criar um repositório privado também, né? Nem precisava ser um repositório público. É que provavelmente com algumas facilidades de subir em alguns tipos de plataforma, ele na hora de subir, né? Ele provavelmente deixou público, teve que deixar público, mas é possível também fazer tudo isso de forma privada, sabe? Você sobe o teu repositório privado e igual eu uso o EasyPanel, aí lá no meu GitHub eu consigo gerar uma chave e lá no meu EasyPanel eu coloco essa chave e eu não preciso deixar os meus repositórios públicos. Eu consigo subir, fazer deploy de forma privada, sabe? São coisinhas assim que não vou dizer que qualquer programador sabe, porque eu mesmo por vários anos trabalhei internamente numa empresa e eu só mexia com código específico de uma área, sabe? Ou com código, ou com procedures, que são códigos que ficam dentro do banco de dados, específicos ali. Eu não sabia o todo, não conhecia o todo, fui aprendendo no decorrer do tempo. E mesmo esses desenvolvedores, né?
que são vibe coders aí, são novos e são mais voltados para a área do negócio, cara, eu acredito que é muita burrice mesmo, sabe? O cara ao menos assistir um vídeo não, fazer um cursinho ali de, sei lá, cara, eu acho que em 10 horas, nem isso, nem isso, eu acho que em um curso de umas 6 horas, só pra pegar o básico, né, de como que funciona o desenvolvimento num todo. Mas eu acredito que isso é muito com o decorrer do tempo, porque na nossa área existe muitos termos, muitas nomenclaturas, muitas formas de criar, muitas formas de subir, muitas formas de, 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 de deixar exposto, né, um sistema para alguém ou para os seus clientes. E aí, com certeza, quem não tem um conhecimento mínimo vai acontecer isso aí, né? Isso e esse erro dele é o mais primário. Isso daí não precisa ser um hacker, tá? Se ele deixou o .env mesmo exposto, não precisa ser hacker para você rastrear. Não precisa ser nada. Isso daqui é algo meio que imbecil, porque as informações vão estar nesse arquivo. E se tiver informações do banco de dados, pior ainda, sabe? Aí é basicamente você ir lá e acessa o banco de qualquer lugar e faz o que você quiser. Exclui as coisas, tira as coisas, deixa, limpa, bloqueia, põe uma senha, dá pra fazer um monte de coisa, sabe? Ó, então, na moral, que papelão, ainda usando bot para se defender. Deu mole por 200k. Se fosse uns 200k por mês, por alguns meses, até ia. Ai, dava pra colocar um mod e tal, mas foi burro. Ai, merece a ban prévio. Para ser sincero, ele deve ter esquecido de dizer pro prompt não cometer erros e ser 100% seguro. Na verdade, cara, não. Eu acho que ele deveria conhecer o gitignore. Só dizer isso não significa. A IA não criaria um gitignore. Eu acho que ela não criaria. Se ele não especificar cria um gitignore, depende muito da plataforma que ele está usando. Se eu não me engano, no Antigraft ele já cria um gitignore já de início e ele cria as três variáveis, sabe? O .env local e o .env. Não, as duas, né? Ele cria só as duas. Programadores expõem falhas críticas em códigos dos outros desde que o código existe e existem setores inteiros dedicados à segurança de empresas minimamente decentes. Abram Vibe Code ChatGPT, tal. Essa questão que ele está levantando é real. Não é porque é uma IA, tá? Existem softwares com falhas antes de IA existir, sempre existiu. O próprio governo, desculpa, o próprio governo brasileiro já cometeu esses problemas aí de expor dados, né? É, Software, pessoal, é muito da forma com que vai muito do desenvolvedor ter o conhecimento ou não ter, sabe? Isso daí é muito, como que eu posso dizer? É muito não é pessoal, não é, porque existem técnicas, existe como que eu posso explicar? Existe uma metodologia e tal, mas nem tudo no desenvolvimento de software dá para você fazer das formas à risca ali certinhas e dá para você fazer da forma mais fácil possível. E a forma mais fácil, às vezes, mesmo com o IA, o mais fácil vai economizar às vezes uma semana, às vezes um mês. E tô para te dizer que às vezes 6 meses, tá? O mais fácil economiza muito tempo, porque você fazer bem feito, com todos os processos que deve existir às vezes, né? Não é instantâneo, tá?
Aí demora mais tempo e aí não é só colocar pessoas, tá? Às vezes tem gente que tem esse pensamento que se um projeto demora um ano, então se eu pôr dois, cai para 6 meses. Se eu pôr três, ah, cai para um quarto, ou quatro e tal. E é proporcional. Não é assim que funciona, tá? Existem camadas, né, do desenvolvimento. E aí vai muito do engenheiro que projetou tudo. E aí sim, o engenheiro, o arquiteto do software, ele cria as bases ali para cada programador ou cada área desenvolver em determinado lugar. Aí provavelmente dá para agilizar bastante, mas vai muito do conhecimento do arquiteto de software, não é nem a quantidade de pessoas. E hoje com o IA depende muito, sabe? Se for algo muito um monolito ali que tem, sei lá, 5 funcionalidades e só uma funcionalidade que dá dinheiro, aí com certeza dá para fazer um sisteminha com IA em 3 horas, sobe. E aí, isso daqui foi muito amadorismo mesmo. Ele deveria, no mínimo, ter perguntado quais são os riscos que ele que ele não pode cometer ao subir um SaaS em produção. Se ele perguntasse isso pro ChatGPT, o ChatGPT já informaria, sabe? Mas, mas beleza, pessoal. Aí é que vão ter vários comentários. Eu tentei passar um pouco do meu conhecimento, meio aberto aqui para vocês, meio. Ó, lembro de uma vez um certo youtuber vendedor de curso, tava fazendo live de vibe code dele. Aí na etapa de segurança do sistema, a instrução dele era garanta que todas as boas práticas de segurança sejam seguidas. Aí lembro que o Cloud listava várias coisas e no final recomendava que tudo fosse verificado e auditado por uma empresa e por profissionais de segurança. E ele seguia lá. Implemente você mesmo as práticas. Aí no meio da live descobrimos que a IA tinha criado um endpoint só para você consultar o .env. Nem era que o arquivo estava disponível no Git, era um endpoint só para consultar o .env. Corrigiram na hora, lá antes que pudessem perceber na live, bem engraçado. Hoje ele segue multiplicando a riqueza dele, enganando o otário. Tá, aqui tem bastante coisa. Talvez eu grave um outro bem sem as minhas opiniões e mais com o que tem aqui no conteúdo mesmo, pessoal. Mas é isso, tamo junto, até a próxima.